Pensar como um filósofo não é um exercício teórico distante da realidade. Pelo contrário, a filosofia sempre foi uma ferramenta prática, usada para entender o mundo, tomar decisões melhores e viver uma vida mais significativa. No entanto, a maioria das pessoas não percebe o poder que essa forma de pensamento pode ter sobre sua própria existência. Muitas vezes, associamos a filosofia a debates acadêmicos, textos difíceis e conceitos abstratos. Mas, na verdade, ela está presente em cada escolha que fazemos, em cada dúvida que temos, em cada momento de reflexão sobre a vida. Pensar como um filósofo não significa apenas conhecer grandes nomes como Sócrates, Aristóteles ou Nietzsche. Significa adotar uma mentalidade questionadora, capaz de enxergar além das aparências e compreender a essência das coisas. Mas qual é o erro fatal que impede a maioria das pessoas de pensar melhor? Muitas pessoas acreditam que pensar melhor significa apenas acumular mais conhecimento. Elas leem livros, assistem a documentários e absorvem informações, mas isso, por si só, não as torna mais sábias. O grande erro está em confundir informação com sabedoria. Um filósofo não é apenas alguém que conhece muitos fatos, mas alguém que sabe questionar, conectar ideias e aplicar o conhecimento na prática. O pensamento crítico é uma habilidade fundamental que diferencia um verdadeiro filósofo de alguém que apenas repete o que ouve. E isso nos leva a uma verdade dura, mas libertadora. Para pensar como um filósofo, você precisa aprender a duvidar de si mesmo. A maioria das pessoas busca certezas e respostas prontas, pois a incerteza pode ser desconfortável. Mas a filosofia ensina que a dúvida é uma aliada poderosa. Sócrates, por exemplo, acreditava que a verdadeira sabedoria começava quando reconhecíamos nossa própria ignorância. Isso não significa viver em constante insegurança, mas sim estar sempre aberto a questionar suas próprias crenças e convicções. Nosso cérebro opera com padrões automáticos de pensamento, e muitas vezes esses padrões limitam nossa visão do mundo. Pequenos detalhes na maneira como pensamos podem revelar grandes verdades sobre como interpretamos a realidade. Se você quer começar a pensar como um filósofo, deve aprender a identificar esses padrões e questioná-los. Você realmente acredita no que acredita porque refletiu sobre isso ou porque foi condicionado a pensar dessa forma? E quanto mais você aprende, mais percebe que sabe pouco. Esse é um paradoxo fascinante da busca pelo conhecimento. Quem realmente busca a verdade nunca se sente completamente satisfeito com o que já sabe. E aqui surge um desafio: como evitar cair na armadilha do ceticismo absoluto? Como continuar aprendendo sem ficar paralisado pela dúvida? Uma das respostas para isso está na relação entre emoção e razão. Muitos pensam que a filosofia trata apenas da lógica e da racionalidade, mas a verdade é que nossas emoções influenciam nossas decisões mais do que imaginamos. Os estoicos, por exemplo, ensinavam que a chave para uma vida equilibrada era aprender a lidar com as emoções de forma consciente, sem ser controlado por elas. Quer saber se você está raciocinando como um filósofo? Há um teste simples. Sempre que você se deparar com uma ideia ou argumento, pergunte-se: isso realmente faz sentido? Ou estou apenas aceitando porque confirma o que eu já penso? Esse exercício pode mudar sua forma de interpretar a realidade e evitar que você caia em ilusões ou falácias. Muitas pessoas passam a vida procurando um único significado para a existência, mas a filosofia nos mostra que a busca pelo sentido da vida pode ser muito mais complexa e, ao mesmo tempo, mais libertadora do que imaginamos. Aristóteles falava sobre a eudaimonia, uma vida de realização e crescimento, enquanto Nietzsche argumentava que devemos criar nosso próprio significado. O erro está em acreditar que existe apenas uma resposta correta. Diante do caos do mundo, como manter a calma? Filósofos ao longo da história desenvolveram técnicas para treinar a mente contra o medo e a incerteza. A aceitação do que não podemos mudar e a ação sobre o que está ao nosso alcance são princípios fundamentais que podem nos ajudar a enfrentar desafios com mais clareza e serenidade. Se Sócrates estivesse no seu lugar hoje, o que ele faria? Ele não aceitaria respostas fáceis. Ele questionaria tudo, inclusive suas próprias ideias.
O método socrático é uma ferramenta poderosa para resolver problemas e tomar decisões mais sábias. Um dos maiores obstáculos para pensar melhor é um fenômeno chamado viés de confirmação. Nossa mente tem a tendência natural de buscar apenas informações que reforcem o que já acreditamos. Isso nos impede de expandir nossos horizontes e enxergar diferentes perspectivas. Para evitar essa armadilha mental, é necessário exercitar a capacidade de considerar pontos de vista opostos ao nosso. Outra chave essencial para um raciocínio mais claro e profundo é o conceito aristotélico de primeiros princípios. Esse método consiste em desmontar um problema até suas bases fundamentais e reconstruí-lo do zero. Muitas das decisões erradas que tomamos acontecem porque aceitamos suposições sem questioná-las. Se você quer desenvolver clareza mental, precisa aprender a organizar seus pensamentos. Muitas vezes, sentimos confusão mental, não porque o problema é complexo demais, mas porque não estruturamos nossas ideias corretamente. Filósofos treinam a mente para evitar ruído desnecessário e focar no que realmente importa. Existe uma diferença enorme entre reflexão e ruminação. Pensadores profundos sabem quando é hora de parar de refletir e começar a agir. Ficar preso em um ciclo interminável de pensamentos sem tomar atitudes concretas é um dos maiores erros de quem busca sabedoria. Muitos pensadores modernos caem na armadilha do relativismo absoluto. Acreditar que tudo é relativo pode parecer uma forma inteligente de enxergar o mundo, mas na prática, isso pode nos levar à inação e à falta de convicção. Filósofos equilibram a flexibilidade intelectual com a necessidade de princípios sólidos. Na hora de tomar uma decisão importante, existe uma pergunta que pode mudar tudo. Se eu fosse aconselhar um amigo que estivesse na minha situação, o que eu diria? Essa técnica ajuda a afastar as emoções momentâneas e enxergar a situação de forma mais objetiva. Grande parte dos erros de pensamento vem da falta de introspecção. Vivemos tão ocupados com distrações externas que raramente paramos para analisar nosso próprio modo de pensar. O autoconhecimento é essencial para evitar falhas cognitivas. Hoje, vivemos em uma era de manipulação e desinformação. A filosofia pode nos ajudar a desenvolver um pensamento mais crítico e a não sermos facilmente influenciados por fake news. Um dos métodos mais eficazes para isso é o princípio da caridade intelectual. Antes de criticar uma ideia, tente compreendê-la da melhor forma possível. Dúvidas e incertezas fazem parte da vida. Pequenos hábitos, como refletir antes de agir, questionar crenças e buscar diferentes perspectivas, podem fazer uma enorme diferença. A natureza nos ensina muito sobre a filosofia. Observar os padrões naturais pode nos ajudar a compreender a vida de maneira mais profunda e intuitiva. Por fim, todos os grandes filósofos tinham algo em comum: uma busca incansável pela verdade, sem medo de questionar o óbvio. Se você deseja pensar como um filósofo e transformar sua vida, o primeiro passo é nunca parar de questionar. Para aplicar o pensamento filosófico na vida cotidiana, não basta apenas compreender teorias e conceitos. É preciso incorporar essa mentalidade ao dia a dia, tornando-a parte de cada escolha, cada pensamento e cada ação. Afinal, pensar como um filósofo não é um exercício ocasional, mas um hábito contínuo de análise, questionamento e busca pela verdade. Uma das grandes vantagens desse tipo de pensamento é a capacidade de tomar decisões mais sábias e fundamentadas. Ao invés de reagir impulsivamente às situações, o filósofo reflete sobre as causas e consequências de cada ação. Esse distanciamento emocional permite enxergar as coisas com mais clareza e evitar escolhas baseadas em impulsos momentâneos. Por exemplo, ao enfrentar um problema, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, um pensador filosófico reformularia a questão para algo mais produtivo, como o que posso aprender com essa situação, ou quais fatores levaram a esse resultado. Essa simples mudança de perspectiva pode transformar desafios em oportunidades de crescimento. Outro aspecto fundamental da mentalidade filosófica é a busca pela verdade, sem medo de confrontar ideias desconfortáveis. A verdade, muitas vezes, é dolorosa, e é por isso que muitos preferem viver na ilusão.
No entanto, um verdadeiro filósofo entende que a liberdade só pode ser alcançada quando se encara a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Nietzsche, por exemplo, dizia que devemos estar dispostos a destruir nossas próprias crenças quando elas se provam inconsistentes. Isso significa que, para crescer intelectualmente, precisamos abandonar dogmas e estar sempre prontos para revisar nossos conceitos. Essa abordagem pode ser aplicada em qualquer área da vida. No trabalho, significa não se apegar a velhos métodos. Isso significa que não devemos apenas duvidar por duvidar, mas sim utilizar a dúvida como uma ferramenta para alcançar um entendimento mais sólido. Por exemplo, se você acredita fortemente em algo, pergunte-se: qual é a melhor argumentação contrária a essa crença? Eu conseguiria refutá-la de forma convincente. Esse simples exercício pode revelar pontos fracos no seu raciocínio e ajudá-lo a desenvolver uma visão mais equilibrada. Outro ponto essencial para o pensamento filosófico é a capacidade de lidar com a incerteza. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis ao não ter respostas definitivas, mas os grandes pensadores entendem que a incerteza faz parte da natureza da realidade. Ao invés de buscar certezas absolutas, um filósofo aprende a conviver com o questionamento contínuo. Isso não significa que tudo é relativo ou que não existem verdades objetivas, mas sim que devemos estar sempre dispostos a reavaliar nossas conclusões à luz de novas evidências. Esse princípio pode ser aplicado em qualquer área da vida. Em um mundo onde fake news e desinformação são abundantes, pensar como um filósofo é uma ferramenta poderosa contra a manipulação. O primeiro passo para evitar ser enganado é sempre questionar as intenções por trás de qualquer informação. Quem se beneficia com essa narrativa? Existem fatos concretos que sustentam essa afirmação? A outra perspectiva que eu ainda não considerei? O pensamento filosófico também nos ensina a não reagir impulsivamente às provocações. No mundo digital, muitas discussões são conduzidas de maneira emocional e agressiva. Mas um verdadeiro filósofo não se deixa levar pela raiva ou pelo orgulho. Ele busca compreender antes de responder. Um exercício útil para isso é a prática da caridade intelectual, que significa interpretar os argumentos dos outros da forma mais forte e coerente possível antes de refutá-los. Esse hábito não só melhora sua capacidade de debate, mas também reduz a tendência de distorcer ideias diferentes das suas. Outro ponto importante que os filósofos sempre enfatizaram é a necessidade de introspecção. Para pensar melhor, primeiro precisamos entender nossos próprios processos mentais. Muitos problemas de pensamento surgem porque nunca paramos para refletir sobre o que realmente queremos e por que tomamos certas decisões. Aristóteles dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso significa que devemos nos questionar constantemente: estou vivendo de acordo com os meus valores ou apenas seguindo a corrente? Minhas opiniões são realmente minhas ou foram herdadas sem reflexão? Quais são os princípios inegociáveis que guiam minhas decisões? Responder essas perguntas exige honestidade brutal consigo mesmo. E muitas vezes, essa honestidade pode ser desconfortável. Mas é somente ao confrontar nossas próprias contradições que conseguimos evoluir. Outro grande erro que muitas pessoas cometem ao tentar desenvolver um pensamento mais profundo é a ruminação excessiva. Há uma diferença entre reflexão produtiva e o simples ato de ficar preso em ciclos intermináveis de pensamento sem ação. Um filósofo sábio sabe que a reflexão deve levar a conclusões e ações concretas. Caso contrário, o pensamento se torna um labirinto sem saída. Se você sente que está pensando demais sem chegar a lugar algum, tente estruturar suas reflexões. Escreva suas ideias no papel. Tente formular argumentos claros e busque sempre um objetivo final para seus questionamentos. A filosofia também nos ensina que a busca pelo sentido da vida não tem uma resposta única e universal. Diferentes escolas filosóficas ofereceram diferentes interpretações sobre o propósito da existência, e todas têm algo valioso a oferecer. Os estoicos, por exemplo, acreditavam que o sentido da vida estava na virtude e no autocontrole.
Já Nietzsche argumentava que cada indivíduo deveria criar seu próprio significado. Sartre via a vida como um espaço de liberdade radical, onde somos responsáveis por construir nosso próprio destino. O erro que muitas pessoas cometem é acreditar que existe uma única resposta correta e universal. A verdade é que o sentido da vida é algo que cada um precisa descobrir por si mesmo, baseado em sua própria experiência e reflexão. Se você nunca parou para refletir sobre isso, tente se perguntar: o que faz minha vida valer a pena? Quais momentos me trouxeram uma sensação genuína de realização? Se eu olhasse para trás daqui a 50 anos, o que eu gostaria de ter feito? Pensar como um filósofo também significa desenvolver resiliência diante das dificuldades. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como reagimos. Diante de um problema, ao invés de se perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte-se: como posso lidar com isso da melhor forma possível? Os filósofos da antiguidade sabiam que a vida é imprevisível e que nem sempre teremos controle sobre os acontecimentos externos. No entanto, sempre teremos controle sobre nossa mente e nossas atitudes. Esse princípio pode ser aplicado em qualquer situação, desde desafios no trabalho até problemas pessoais. Aprender a manter a calma e agir com sabedoria diante do caos é uma das habilidades mais valiosas que podemos desenvolver. Por fim, para que o pensamento filosófico se torne um hábito diário, é importante cultivar pequenos rituais de reflexão. Isso pode incluir desde a leitura de textos filosóficos até a prática de escrever um diário com suas ideias e questionamentos. A filosofia não é apenas um conjunto de conceitos teóricos, ela é uma ferramenta para viver melhor. Quanto mais você a pratica, mais sua forma de pensar evoluir e mais preparado você estará para enfrentar. Se você deseja treinar sua mente para pensar como um filósofo, comece desafiando suas próprias crenças. Pegue uma ideia que você considera inquestionável e procure os melhores argumentos contrários a ela. Você ainda acredita na mesma coisa após essa análise? O conceito de primeiros princípios, outro método poderoso para aprimorar o pensamento, é o conceito aristotélico de primeiros princípios. Em vez de simplesmente aceitar convenções e tradições, os grandes pensadores sempre buscavam decompor um problema em seus elementos fundamentais e reconstruí-lo a partir do zero. Esse método pode ser aplicado a qualquer área da vida. Se você tem um objetivo, não basta seguir as fórmulas prontas, você precisa entender os princípios básicos por trás do que deseja alcançar. Por exemplo, se seu objetivo é ser mais produtivo, não basta copiar as rotinas de outras pessoas. Você deve se perguntar: o que é a produtividade, de fato? Quais fatores realmente impactam meu desempenho? O que funciona para mim e o que não funciona? Ao focar nos primeiros princípios, você evita soluções superficiais e cria estratégias verdadeiramente eficazes. Como evitar a confusão mental? Um dos maiores desafios do pensamento filosófico é manter a clareza mental em meio ao excesso de informações. Os filósofos antigos tinham um hábito essencial: a organização do pensamento. Antes de tomar uma decisão, eles estruturavam suas ideias, eliminavam distrações e buscavam a máxima clareza possível. Se você sente que sua mente está sempre sobrecarregada, tente este exercício. Pegue um papel e escreva todas as preocupações e ideias que estão ocupando sua mente. Agrupe-as em categorias e veja quais são realmente relevantes. Pergunte-se: o que realmente importa aqui? Esse hábito simples ajuda a evitar a armadilha de pensar demais sem chegar a lugar nenhum. O equilíbrio entre reflexão e ação. Pensar de forma profunda é essencial, mas a reflexão sem ação pode levar à estagnação. Muitos intelectuais caem na armadilha de passar tempo demais analisando, sem nunca colocar suas ideias em prática. A filosofia aplicada exige um equilíbrio entre reflexão e movimento. Se você sente que está sempre pensando mas nunca agindo, experimente definir prazos para suas decisões. Dê a si mesmo um tempo para refletir, mas depois comprometa-se a agir com base na melhor conclusão que conseguiu alcançar. Como evitar manipulação e fake news no mundo atual? Somos constantemente bombardeados por informações, e nem todas são confiáveis.
Desenvolver um pensamento filosófico significa aprender a analisar criticamente qualquer dado antes de aceitá-lo como verdade. Um bom exercício é sempre perguntar-se: quem está transmitindo essa informação e qual pode ser seu interesse? Existe evidência concreta para sustentar essa afirmação? Como posso verificar isso por outras fontes? A prática da dúvida saudável protege sua mente contra manipulação e ajuda a tomar decisões baseadas em fatos, e não em emoções ou opiniões infundadas. A importância de lidar com a incerteza. Muitas pessoas sofrem por buscar certezas absolutas em um mundo onde tudo está em constante mudança. Os filósofos, no entanto, entendem que a incerteza não é um inimigo, ela é parte natural da vida. Ao aceitar que nem tudo tem uma resposta definitiva, você se liberta da necessidade de controle absoluto e aprende a navegar pela realidade com mais flexibilidade. Isso significa que, em vez de buscar verdades fixas, o foco deve estar em desenvolver um pensamento sólido e adaptável. A pergunta que pode mudar sua vida se é uma pergunta que todos os filósofos se fizeram em algum momento, é esta: o que faz uma vida valer a pena? Essa simples questão tem o poder de mudar completamente a forma como você vive. Aristóteles dizia que a felicidade verdadeira vem do cultivo da virtude e do desenvolvimento do potencial humano. Nietzsche acreditava que o sentido da vida estava na superação e na autotransformação. Sartre argumentava que somos livres para dar significado à nossa própria existência. E você? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Transformando filosofia em hábito. Se você deseja que o pensamento filosófico se torne parte do seu dia a dia, é essencial criar hábitos que reforcem essa prática. Algumas estratégias incluem ler textos filosóficos e refletir sobre eles, escrever um diário com suas ideias e questionamentos, praticar um método socrático de questionamento, reservar momentos do dia para pensar profundamente sobre sua vida. A filosofia não é algo distante ou complicado. Ela está disponível para qualquer um que esteja disposto a questionar, refletir e aprender continuamente. Pensar como um filósofo não significa ter todas as respostas, significa saber fazer as perguntas certas e estar aberto à evolução constante. Agora que você chegou até aqui, pergunte-se: qual primeiro passo posso dar hoje para aplicar essa mentalidade na minha vida? Se deseja continuar explorando esses conceitos e aprofundando seu pensamento filosófico, não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos.